um caminho de conversão. A conversão na nossa vida cristã deve ser algo constante, já que somos frágeis e pecadores e precisamos uma e outra vez renovar os nossos propósitos. Por isso o apóstolo, na segunda leitura que nós ouvimos, nos diz que é preciso aproveitar esse tempo favorável que Deus nos dá. Em grego, essa expressão tão conhecida entre nós na espiritualidade cristã se diz kairos. Todos conhecemos, né? Essa palavra, kairos, tempo oportuno, tempo favorável, tempo propício para a conversão pessoal. E a conversão passa em primeiro lugar, segundo o ensinamento de Jesus, nosso Senhor, no Evangelho, por ter uma verdadeira retidão de intenção na hora de realizar as obras que Ele nos ensina, obras de piedade, obras de caridade, obras penitenciais. Porque se realizamos todas essas obras que são boas em si mesmas, sem reta intenção, nos convertiremos em hipócritas, em pessoas falsas, que vivem uma religião só de fachada, então não se aproveita para nada. Por mais que rezemos, por mais que nos mortifiquemos, por mais que ajudemos o próximo sem reta intenção, nada disso tem validade. A reta intenção significa querer o que Deus quer. Querer através dessas obras que Jesus nos ensina, este tripé da espiritualidade quaresmal, querer uma conversão pessoal e ajudar então o próximo também no seu caminho de conversão. A oração, a penitência e a caridade ou a esmola. E para vivermos, irmãos e irmãs, além da reta intenção, para vivermos bem o tempo da quaresma, nesse tripé da espiritualidade quaresmal, é necessário que nós saibamos concretizar. Todos os anos eu recordo isso para vocês, né? E para mim também. Precisamos concretizar o nosso plano quaresmal, pessoal, sem pensar nas outras pessoas, sem pensar nos outros membros da nossa família. Cada um fazer o seu plano pessoal. O que eu vou rezar? Quais são as penitências que eu vou fazer? Quais são as obras de caridade que eu quero praticar nesses 40 dias acompanhando Jesus no deserto, na oração e na penitência? Porque se nós não concretizamos, facilmente a quaresma passa sem a gente perceber e nada muda. Se não concretizamos, fazendo um propósito firme de começar hoje esses propósitos a entrar em prática, então ficaremos apenas com boas intenções, com planos genéricos na mente que nunca se colocarão em prática. Então, para concretizar, é preciso, em primeiro lugar, pensar o que eu já faço hoje, normalmente, no meu dia a dia, na minha rotina. O que eu faço de oração? O que eu rezo cada dia, cada semana, cada mês? Qual é o meu plano de oração? Será que meu plano é não ter plano nenhum? Por exemplo, né? De rezar mais ou menos como as coisas vão acontecendo. Se houver uma oportunidade de oração, eu entro, se não, eu não entro. Como é a minha relação com Deus habitualmente? Primeiro partir daí, do que eu já tenho, né? Quais são as penitências que eu costumo fazer habitualmente? Tenho alguma penitência que eu faço habitualmente ou não? Se a resposta é não, então vamos começar do zero nessa quaresma. Se sim, vamos partir daí para incrementá-las. Quais são as obras de caridade que eu costumo fazer? Obras de caridade materiais, obras de caridade espirituais. O que eu faço? E a partir daí, construir o meu plano pessoal. Tenho um costume, por exemplo, né? Posso lançar algumas
ideias rápidas aqui, só para ajudar o nosso plano de oração, nosso pequeno plano de vida quaresmal. Costumo rezar o Santo Terço de Nossa Senhora todos os dias, por exemplo? Se a resposta é sim, ótimo, vamos continuar na quaresma e acrescentar algo mais. Se não, pode ser um propósito de oração, rezar o Santo Terço todos os dias, seja sozinho, seja em família, seja um grupo de amigos. Costumo ler a palavra de Deus e meditá-la, ainda que seja 5 minutos cada dia. Se não, pois está aí um propósito, ler a palavra de Deus, especialmente os evangelhos, né? Pegar um dos evangelhos da minha preferência, vou ler 5 minutos, não mais, 5 minutinhos, mas todos os dias, fielmente. Costumo visitar o Santíssimo Sacramento na igreja, no horário fora do culto da Santa Missa. Pode ser um propósito, se é possível para a minha realidade, parar 5 minutos, 10 minutos na igreja, e me colocar diante do Santíssimo, e assim por diante. Posso rezar a Via Sacra, posso ler um livro de leitura espiritual de um bom autor cristão, e assim por diante. Que penitências eu vou fazer nessa quaresma? Penitências corporais que me ajudam a treinar o corpo para acompanhar a minha alma no desejo de me unir a Deus. A penitência serve para isso, a penitência é um treinamento, né? Assim como os atletas, não é, treinam na academia, a fim de que o seu corpo adquira força, resistência, rapidez e assim por diante. Também precisamos exercitar o nosso corpo, não com a finalidade de estética ou de saúde, mas para que o nosso corpo acompanhe a nossa alma no desejo de servir a Deus. Então entra as penitências corporais, comendo um pouco menos, bebendo um pouco menos, dormindo um pouco menos, vendo programas, eventos, momentos de distração, de entretenimento um pouco menos, para me mortificar. Mortificações corporais. Também tem as mortificações de tipo mais moral, né? Evitar xingar os outros no semáforo, sei lá, não é? Quando alguém está dirigindo a 20 por hora na faixa da esquerda, né? Numa pista em que se permite 120, sei lá, né? Viver a caridade no dia a dia, nas coisas corriqueiras, com o próximo, sorrir por aquela pessoa chata que sempre vem me torrar a paciência, dar um sorriso, talvez até um abraço, né? A gente conseguir abraçar uma pessoa chata, nós vamos ganhar muito mérito diante de Deus. Imagina só, um sorriso já é 10 pontos, sei lá, né? Agora um sorriso e um abraço, aí você já chega perto de Santa Teresa de Calcutá, sei lá, né? Então, mortificações morais, mortificações corporais, que vão nos ajudar a treinar o nosso corpo a estar unidos a Deus. E a caridade, que é sair de nós mesmos para ter mais atenção com o próximo. A caridade pode ser dar alimentos, roupa para os necessitados, pode ser doar um pouco do nosso tempo para ajudar um amigo, uma pessoa que precisa, fazendo um favor, isto é, obra de caridade. Ser um pouco mais agradável se estamos num dia de mau humor, isso também é uma obra de caridade, e assim por diante. Concretizar propósitos para que, unidos a Cristo, o acompanhemos nesses 40 dias que ele esteve no deserto, em penitência, no silêncio, na oração, preparando-nos para o seu santo ministério messiânico. Irmãos e irmãs, que o tempo da quaresma não passe em branco para nós, que o levemos a sério, começando hoje, concretizando o nosso plano e com a ajuda da graça divina, colocando em prática, e buscando o sacramento da confissão, fazendo uma boa confissão, já no início da quaresma, se precisar mais vezes ao longo desses 40 dias, para que assim cheguemos na Páscoa com o coração renovado, com nossa alma e nosso corpo bem unidos a Cristo, e celebrando assim
com alegria e intensidade a sua vitória na ressurreição. Que assim seja. Então, nesse momento, vamos fazer o rito da